Boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Garcia, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Queria agradecer a presença de todos que estão aí acompanhando a gente nesse bate-papo. Hoje a gente está aqui com a Yolanda Biodi, que é responsável pelo ISBN, né? Tem toda uma equipe que trabalha no ISBN, mas a Yolanda está muito na linha de frente aí das respostas, tirando as dúvidas, né? Dando os caminhos e as soluções. E o Samuel, que também está à frente aí do atendimento do registro de obras no CBL Serviços. Eu vou comentar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica. Essa live foi pensada para ser bem prática, assim. Então, o Samuca e a Yolanda vão trazer, assim, coisas muito práticas ali no preenchimento, como é que isso é feito, para a gente poder tirar todas essas dúvidas. Então, eu vou passar a palavra para eles vão fazer as apresentações. Enquanto isso, vocês podem ir mandando perguntas no chat, a gente vai listando aqui, e no final das duas apresentações a gente abre para todo mundo. Então, boa tarde, bons trabalhos para todos nós aqui, e vamos lá, vamos começar com o Samuel. Samuel, está com você. Boa tarde, doutora Fernanda, boa tarde, Yolanda, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui para apresentar a plataforma de serviços da CBL, né? No meu caso, tratando-se de registro de obras. Eu vou compartilhar minha tela aqui, por onde nós iremos iniciar, e vocês, se tiverem alguma dúvida, pode ir tirando também nesse meio tempo, tá bom? Acredito que já estão vendo minha tela, né? Apareceu, Samuel, pode seguir. Tá, perfeito. Aqui nós vamos digitar CBL Serviços, que esse é o link da plataforma de serviços da CBL, onde engloba todos os serviços como registro autoral, ISBN, ficha catalográfica. Então, digitar no Google, dá um Enter, é o primeiro link que sempre aparece para a gente entrar. Um item. Bom, aqui a plataforma de serviços da CBL, a página institucional, onde a gente consegue ver todos os serviços. Em se tratando do registro autoral, a gente pode clicar aqui, que vocês vão conseguir visualizar algumas informações do que se trata o registro autoral, qual sistema a CBL utiliza, um passo a passo. Temos um vídeo aqui, onde você pode acessar no YouTube e vai conseguir visualizar também, tá? Então, vamos lá. Entrei no site da CBL, o que eu faço? Não sei por onde começar. Vamos lá. Você faz o seu cadastro, primeiramente, clicando aqui em cima, tá? Só clicar vai ser redirecionado para você fazer seu cadastro. É super simples, só digitar o seu e-mail aqui. No meu caso, eu já tenho esse e-mail pronto, que é o samuelbatista249@gmail.com. Eu clico em enviar. Ele vai me redirecionar para eu fazer uma senha e confirmar essa senha. Então, eu vou digitar uma senha aqui. Você tem que aceitar os termos e condições, tá? Se quiser ler, só clicar aqui nesse link azul. Eu não vou abrir porque eu já li esse termo, então já estou meio familiarizado. E clicar em registrar. É bem simples a parte de registro, tá? Então, pessoa física, pessoa jurídica, ambas as pessoas podem solicitar o registro autoral, tá? Tanto para fins de titularidade também. Então, vamos lá, pessoa física. Bom, aqui preenche normal, Samuel, sobrenome. Pseudônimo é importante para caso de solicitação do ISBN, eu acho que a Yolanda vai comentar sobre isso daqui a pouco. É importante colocar o CPF também. Vou colocar um CPF aqui. O Samuel, Oi, deixa eu já sugerir. Ali onde coloca o nome, o que se coloca? O nome do autor ou responsável pelo registro? Aqui no primeiro nome? É. Isso, aqui é o responsável pelo registro, que não é o autor. O autor a gente sempre indica no formulário da solicitação do registro autoral. Então, aqui é qualquer pessoa que quer solicitar um registro autoral, mas não é o autor em si. Pode coincidir de ser o próprio autor, né? Pode sim. Eu mesmo solicitar um registro autoral para mim,
e vai repetir meu nome 2 vezes, tá? Então, vou colocar um CEP de endereço aqui. Já puxa, né? Então, se a pessoa mora em qualquer lugar do Brasil, teoricamente, com o CEP já vai puxar a cidade, o endereço da pessoa que está realizando esse cadastro. Preenche com o telefone ou um complemento, caso julgue necessário, mas o telefone é obrigatório. Tudo que tem esses asterisco vermelho aqui é porque são itens obrigatórios. Então, vou colocar um telefone. E você pode também solicitar a preferência de contato. Então, tem e-mail, telefone, fax, correio. Eu vou selecionar e-mail, tá? Não, eu vou aceitar a newsletter da CBL também e enviar. Vamos lá, complemento. Vou digitar aqui, CBL. Você pode ver que se faltar algum campo, o próprio sistema já vai dizer que está faltando preenchimento de algum campo específico e vai indicar para você qual campo é esse. No meu caso, é o campo complemento. Então, eu vim aqui, preenchi o campo complemento. Tá? Vou enviar novamente. Está processando. Bom, teoricamente, ele deveria aceitar esse CPF, já fazer o cadastro, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para ir para a próxima tela, que é a tela de solicitação do registro. Assim que você entra no site da CBL, você vai cair nessa tela aqui, normalmente, vai fazer o seu login, que tem a página Cadastre-se e entrar. Você vai acessar o portal de serviços e vai vir parar nessa tela aqui. Então, aqui temos o registro autoral, registro de ISBN e ficha catalográfica. No nosso caso, registro autoral, basta vir aqui clicar em adquirir. Você escolhe registro de obra ou de contrato. Registro de obra é qualquer obra ou criação intelectual que seja inédita, né? Então, um livro, um texto, uma ilustração. Contrato é qualquer tipo de contrato, pode ser de prestação de serviço, de edição, de aluguel, e aí fica a seu critério e nós temos uma diferença de valores, tá? Eu vou abrir, então, o registro de obra, por enquanto. E esse é o formulário de registro de obras que nós temos, tá? É bem simples. Doutora Fernanda, aquela pergunta que você me fez sobre o nome, exatamente, o responsável pela solicitação vai aparecer aqui. No meu caso, eu coloquei o meu nome, Samuel Batista, teoricamente vai aparecer o meu nome aqui, tá? Provavelmente não está mostrando para você, mas para mim está mostrando. Então, você seleciona essa caixinha, não é o autor, marcando aqui não é o autor, é apenas uma pessoa que está fazendo aquela solicitação de registro autoral, tá bom? Então, marquei aqui, vou colocar o título da obra, um exemplo, Nem que a vaca tussa, vamos usar como exemplo esse título, e vamos indicar o autor aqui. Então, no meu caso, vamos supor, meu nome é Samuel Batista, vou selecionar entre várias opções aqui, narrador, pesquisador, eu vou marcar como autor, que é o que a gente normalmente trabalha, e vou colocar um CPF aqui. Deixa eu ver se entra esse. Entrou, tem que ser um CPF válido, Samu, senão ele não deixa entrar. Deixa eu ver se esse é válido. Pronto, entrou. Perfeito. Então, aqui, teoricamente, você já incluiu um autor, você pode incluir mais de um, fica a seu critério quantos autores participarem da obra, você tem que inserir nesse campo de participantes. Se você é o responsável pela solicitação e é o autor, ou seja, seu nome vai aparecer aqui, e você deve repetir o seu nome aqui novamente no campo participantes, tá bom? Você deve fazer o upload da obra, então eu vou subir a obra aqui, você clica no campo adicionar, vou subir um PDF aqui. Tá? Pronto. Apareceu em verde é porque já subiu, está tudo certo com a sua obra. Então, você pode adicionar uma tag. O que é uma tag? É uma palavra-chave que pode relacionar a sua obra. No caso, como o título da minha obra é Nem que a vaca tussa, então eu vou colocar nem, dou um enter,
tussa, dá um outro enter, e ele vai criando esses tópicos e fica salvo para você relacionar, porque às vezes você pode registrar 10, 15 obras e para você localizar no sistema, na plataforma, fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Preenchi todos os dados aqui, o que eu faço agora? Simples, basta clicar em confirmar. Você vai confirmar se o titular é você mesmo, se está certo, se é o seu nome, CPF está correto. Confirma as tags, tá? Então, aqui você colocou lá NEM, TUS, qualquer outra palavra que você tenha colocado. As tags podem ser relacionadas à obra também, né? Se ela é uma ilustração, se ela é um poema, né? Você pode, é livre a criação de tags. Isso, exatamente. Então, ilustração, uma foto, fotografia, paisagem, qualquer palavra que relacione a obra em si que você está registrando, tá? Então, aqui é o dado que vai constar no certificado de registro. Então, é importante salientar que depois que você efetuar o seu registro, ele não pode ser cancelado, alterado e nem atualizado, caso você faça uma correção na obra futura. Então, é de suma importância você confirmar se todos os autores foram inseridos, se o título está correto, para você seguir para a próxima etapa, tá bom? Então, confirmei, está tudo certo, eu vou concluir o registro. Vai aparecer concluído. Para mim deu um erro, por causa eu acho que é do CPF. Eu vou compartilhar aqui, eu vou parar e vou compartilhar novamente, tá bom, gente? Ok. Já temos bastante perguntas, viu, Samuel? Temos? Já, a gente vai. Ótimo. Pessoal, no final a gente vai fazer todas essas perguntas que vocês deixaram aí no chat, tá? Vamos tirar as dúvidas. Você vai compartilhar mais alguma coisa, Samuca? Vou sim, vou compartilhar a tela novamente. Só estou atualizando aqui, porque eu acho que tinha dado erro, mas eu estou já colocando na tela novamente. Pronto, vou compartilhar, tá bom? Ok. Não está aparecendo, não, Samuca. Agora está Apareceu entrando. agora? Agora está entrando. Pronto. Essa é a última etapa para você ter o seu registro autoral da sua obra, da sua ilustração, da sua fotografia, da sua criação intelectual. Após o preenchimento daquela tela que eu apresentei anteriormente, você faz a confirmação dos dados, você passa para a próxima tela, que vai cair nessa daqui, tá? Então, você confirma o título, se o título vai estar correto. O nosso prazo para entrega do certificado de registro é de até 2 dias úteis, tá? Então, às vezes, a gente consegue entregar antes, mas o prazo é 2 dias úteis. Aqui você confirma o preço e você escolhe quem vai efetuar o pagamento. Caso você tenha feito o cadastro da pessoa jurídica também, então vai aparecer os dois campos, pessoa física, pessoa jurídica. No meu caso, vou selecionar o meu nome e vou confirmar o pedido. Então, clicando em confirmar. Ele vai carregar, vai pedir para você aguardar, ele está criando a ordem, tá bom? Bom, e já foi criado e já foi redirecionado para pagamento. Então, eu vou escolher o método de pagamento agora, se é cartão de crédito, se é boleto, vai aparecer aqui, você vai escolher o método de pagamento, tá? No meu caso, vou escolher boleto bancário e vai aparecer o logo do Banco Itaú. Só clicar em cima, que ele vai redirecionar você para o arquivo, para o site do Itaú, e você escolhe boleto bancário, tá? Clica aqui nesse código de barras. Você clica em imprimir. E pronto. Só efetuar o pagamento e em 2 dias úteis você recebe o certificado de registro.
Esse certificado você acessa na própria plataforma. Eu vou mostrar para vocês onde você pode acessar. Deixa eu abrir aqui, deixa eu finalizar. Pronto. Você fez o pagamento lá, 2 dias úteis passou, você vai entrar no portal de serviços novamente, clicando aqui em cima. Você vai em meus registros. Vai abrir o seu registro que você acabou de fazer. Clicando no ID da obra. E você clica aqui em baixar certificado. Tem essa opção aqui, você clica em baixar o certificado e ele vai aparecer para você. É super simples, fácil, não tem burocracia. O sistema foi feito justamente para passar essa facilidade para qualquer pessoa que queira fazer o registro de obra. Eu vou interromper o compartilhamento agora, tá bom? Voltei. Não estou te ouvindo, doutora Fernanda. Ai, meu Eu Deus. mutei o microfone para não atrapalhar aqui. Obrigada, Samuca. Bom, nada. tem muitas perguntas. A gente vai passar a bola para a Yolanda falar do ISBN, e aí a gente passa aqui para tirar as dúvidas das pessoas. Ioiô, tá com você. Belezinha. Boa tarde, gente. Quero dizer que eu estou muito feliz com essa live, que eu acho que ela vai ser muito produtiva. A gente vai mostrar aí como é fácil solicitar nossos serviços. O Samu já mostrou aí para vocês como é simples fazer o cadastro. Então, agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, que eu já vou compartilhando aqui a minha telinha enquanto isso. E vocês vão verificar como é fácil solicitar um ISBN. Prontinho, já está aparecendo aí para você, né, Fê? Já está aparecendo. Então tá, então uma vez que vocês já estão cadastrados, bonitinho lá como o Samu explicou, vocês vão aparecer aqui em cima no topo da página, aqui do lado esquerdo vai aparecer toda a lista, né, de possibilidades, e aqui no centro vai aparecer registro de direito autoral, ISBN e ficha catalográfica. Porém, para solicitar o serviço, o caminho mais fácil é aqui do lado esquerdo, onde está escrito solicitar ISBN, vocês clicam aí. Ai, meu Deus. Tá indo. Depois vai aparecer essas opções, vocês cliquem em ISBN único para adquirir um ISBN apenas, que é para uma obra. Esse em lotes, muitas pessoas me perguntam, né, o que é ISBN em lote. Essa é uma opção para editoras que publicam muitas obras e precisam comprar mais de um ISBN. Então, para eles é mais vantagem comprar em lotes. No caso de vocês, de quem tem que pedir um só, vai clicar em adquirir, e já vai aparecer aí para vocês a telinha de solicitação de ISBN. Tem essas abinhas aqui para preencher. O legal dessa live é vocês verem todo o passo a passo do formulário, porque só dá para ver todo ele conforme vai preenchendo, né? Então, o primeiro item que aparece é o titular. Não sei se está aparecendo aí para vocês essas opções. Tem 3 opções de cadastro, né? Como se fosse um selo editorial. O meu nome de pessoa física, que todo cadastro precisa ter um responsável com o CPF. Nesse caso, eu vou escolher aqui a CBL como editora. Vou colocar um título aqui fictício. O próximo campo, subtítulo. Se o seu livro possuir um subtítulo, é aqui que você vai colocar. Próximo item, tipo de obra. E tem 2 opções, 3 opções. Individual, né? Quando o livro ele não faz parte de uma coleção, ele é um item só. Coleção em série. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher a opção individual. Idiomas da publicação. Quando já vai estar sempre português, mas você pode substituir, vai aparecer aqui uma tabela. Se for um livro bilíngue, você vai colocar português e inglês, se for o caso, e assim sucessivamente. Mas sempre já vai estar preenchidinho aqui. E aqui no nosso caso também tem as tags, né? Esse campo não é obrigatório, você vai preencher ele com as informações peculiares da sua obra, para facilitar o seu dia a dia. Na hora que você entrar lá no campo Minhas Publicações, e você fez solicitação de vários livros, por exemplo, e você quer saber de uma forma rápida qual que é qual, então você pode colocar aqui, por exemplo, se você fez um livro com 3 capas diferentes, com cores diferentes, você pode colocar, por exemplo, a cor da capa, você vai saber que aquele ISBN pertence à capa azul,
Você pode colocar uma peculiaridade de um assunto, de um personagem, assim sucessivamente, pode colocar ficção, por exemplo, e vai dando enter. Fica a seu critério, esse campo, ele é livre, não aparece nas consultas, é para a administração de vocês. A próxima abinha é o campo autoria, então eu vou colocar aqui o meu nome. Você pode colocar quantos autores possuir, ó, colocar o meu nome, Samuel Batista. Você vai adicionando quantos profissionais forem necessários para você. É possível vocês colocarem até 50 nomes, tá? Então, não tem fica livre para vocês podem colocar todos os profissionais envolvidos na obra. Vocês clicam, aparece esse xizinho aqui, algumas pessoas pensam que isso é porque está dando erro. Não é um erro, é só o caso, se você quiser excluir uma ordem, se digitou alguma coisa errada, alguma coisa, você pode excluir e digitar novamente, tá bom? Então, é para isso que existe esse xizinho. Você clica em próximo, vai para a abinha complementares. O primeiro item que aparece aqui é traduzida, né? É opcional. Se o seu livro for traduzido, você clica aqui, ele vai abrir opções para um livro traduzido. Você colocar o título original, o país, subtítulo, se houver. Não é o nosso caso aqui, a gente quer ganhar tempo, então a gente não vai clicar. O próximo item aqui é o veiculação. Se você colocar digital, que é solicitação de livros de ISBN para livro digital, ele vai abrir as opções para livro digital. E se colocar físico, você vai colocar as informações para livro físico. Então, no nosso caso, vai ser físico. Próximo item é formatos da obra. Ele está perguntando aqui se tem CD, DVD, papel, alguma coisa assim. Então, você clica. No caso do nosso, vai ser o papel. O subformato da obra vai ser brochura. E a dimensão, que é o tamanho, a espessura lá do seu livro. Aqui não dá para você colocar quebradinho, tá bom? Então, você tem que colocar sempre números cheios. Então, vamos colocar aqui 14 por 21. Número de páginas. A edição da sua obra. O ano que ela vai ser publicado. Que a gente vai colocar a cidade que ela vai ser publicada também. Prontinho. Aqui o último item dessa abinha é coeditores. Isso é para quando a sua obra ela é publicada por uma editora em conjunta com outra editora, tá? Se você não possui, você não precisa preencher, não é um campo obrigatório. Vai para o próximo. A próxima abinha aqui é de classificação. Você vai classificar o assunto da sua obra para dar uma direção para a bibliotecária, né? Qual o público que se destina a essa obra? Então, tem uma listinha que eu não sei se está aparecendo aí para vocês. No caso aqui, aparece adulto, infanto-juvenil, infantil, eu vou colocar infanto-juvenil. Qual assunto? Nesse campo, qual assunto, aparece uma tabela de assuntos que tem dividida em 10 categorias. Cada categoria possui subcategorias, então tem subdivisões. Não fica chateado se você está procurando um assunto específico da sua obra e você não encontrou ali. Porque você coloca na grande área, na área que mais se aproxima da sua obra, porque a bibliotecária que for ler esse livro, que for classificar, ela vai colocar no assunto correspondente. Seria impossível colocar todas as possibilidades de assuntos dentro da tabela nesse campo, tá? Então, vocês não fiquem aflitos. Palavra-chave. Nesse campo, sim, vocês podem dizer aí, escrever todos os assuntos que, segundo o entendimento de vocês, abordam o livro de vocês. Então, é basicamente... Vamos lá. Literatura infantil. Não dá para colocar frase, tá, gente? Vocês têm que colocar a palavra-chave mesmo. Vamos lá. E assim sucessivamente. Vocês vão colocando quantos assuntos vocês acharem necessário, tá bom? A publicação possui acessório, então, nesse caso, a gente quer saber se esse livro vai acompanhar algum CD, DVD ou revista. Se não é o caso, você deixa em branco.
O próximo item aqui é ISBNs complementares. Isso é para o caso de quando esta obra faz parte de uma coleção, para você relacionar, ou quando esta obra ela é uma tradução, e aí você vai indicar qual é o ISBN original dela, ou se essa obra faz parte de uma sequência de volumes, por exemplo, é o volume 2 de uma sequência de 3. Se não é o caso, vocês também deixam em branco. E aí chegamos aqui na abinha do código de barras, tá? Lembrando que para livros eletrônicos não é necessário solicitar código de barras. O código de barras ele é uma versão do ISBN para você colocar na contracapa do seu livro, tá? Ela é uma versão desse número, então não é possível você comprar só o código de barras, tá? Não existe um código de barras sem antes você ter emitido o ISBN antes. Então você pode já solicitar esse serviço junto, tá? Então você clica aqui, a gente já vai entender, já vai ser gerado junto, né, com o seu pedido. E aí você já vai para a abinha de catalogação. Aqui a intenção é, você deseja solicitar junto a ficha catalográfica? Se você deseja, você clica aqui. Lembrando que a ficha catalográfica é um documento obrigatório, assim como o ISBN para o livro, tá? Um livro não pode ser publicado sem ter a ficha catalográfica, ele não participa do Prêmio Jabuti, ele não participa de nenhum concurso, ele não fica, segundo a lei do livro, ele não é um livro se não tiver ISBN e ficha catalográfica. Certo. Uma vez que você clicou aqui na catalogação, vai para o próximo, aí você vem para a abinha de arquivos, você tem que colocar uma sinopse aqui, e você vai preencher com um pequeno resumo da sua obra, tá? Não precisa ser extenso, pode ser curtinho, mas você precisa preencher um campo obrigatório, principalmente quando vai solicitar ficha catalográfica. E aí você tem que selecionar o tipo de arquivo que você vai mandar. Se você vai mandar só a página de rosto, ou se você vai mandar a obra completa, fica ao critério de vocês escolherem aqui. Vocês não precisam mandar a obra completa para fazer a solicitação do ISBN. Pode ser somente as 15 primeiras páginas, que já é o suficiente. E aqui você vai arrastar um arquivo, né? Olha aqui, quando fica verdinho já é o suficiente, já viu que deu certo. É só você clicar em enviar. Só mais um minutinho, tá enviando aqui. Ó, tá com preço bom os ovos, hein? Ai, 14 Jesus. reais. Ai, meu Deus. Não vou nem poder comprar agora, Fê. Olha aí. Aqui vai aparecer tudo que você comprou. O ISBN, o código de barras e a ficha catalográfica. Aqui tá aparecendo já com outros preços, porque tem outras coisas que eu já havia solicitado antes, aí tá somando tudo aqui, tá, gente? Então, vocês não estranhem esse valor, não. Deveria dar só R$118 aqui, mas é que como eu já tinha feito um outro teste, acabou somando, tá bom? Aí aqui você vai selecionar quem é o responsável pela fatura pelo pagamento, no caso eu vou colocar para a CBL pagar. Aqui embaixo está escrito assim, continuar comprando, tá? Então, se você fez o pedido da ficha catalográfica, do código de barras e decidiu que quer comprar também outro serviço como o que o Samuel acabou de falar, o registro de direitos autorais, por exemplo, você esqueceu de comprar primeiro e quer incluir no pedido, você pode clicar aqui, continuar comprando, depois ele faz a somatória de todos os pedidos. Feito isso aqui, você clica em confirmar pedido, ele vai enviar. Só mais um minutinho que ele tá... Ó, operação concluída. Prontinho. Agora ele vai te perguntar se selecione o método de pagamento. Ele já gerou a ordem, né? O númerozinho da ordem, que é esse aqui. Então, quando vocês ligarem pra gente falando, eu fiz um pedido, não recebi e tal, é sempre importante mandar esse númerozinho aqui, que é o número do pedido, ele facilita bastante o processo de localização do seu pedido. Então, que forma você quer fazer o pagamento? Cartão de crédito, boleto bancário e tem aqui faturamento quinzenal, mas isso é um serviço exclusivo para sócio. Então, no caso, eu vou escolher boleto bancário. Aparece aqui a carinha do Itaú, né, que é o banco que emite o boleto, mas você pode pagar esse boleto em qualquer banco.
Tá aparecendo a abinha aí, Fê, do boleto? Tá aparecendo. Ai, que bom. Então, aí vem para essa telinha aqui, se você tiver conta no Itaú e quiser já pagar, você já pode. Se não, você clica aqui, ó, em imprimir boleto, vai aparecer aqui para você o código, o boleto para você fazer o pagamento, sem maiores problemas. E aparece por último, essa telinha aqui, ó, do obrigado, informando todas as informações aqui relacionadas ao seu pedido. É o númerozinho da ordem e tudo mais. Como o Samuel falou também. Quando você pagou, depois de 2 dias úteis, você já recebeu, o pedido vai ser enviado para vocês por e-mail, tá? O ISBN vai ser enviado para vocês por e-mail, mas vocês sempre podem vir aqui no campo Minhas Publicações. Aqui do lado esquerdo, embaixo da palavra solicitar ISBN, tem Minhas Publicações. Aqui vocês vão administrar todos os ISBNs que vocês forem adquirindo ao longo do tempo, tem como vocês filtrarem, tem como vocês verem o que está faltando fazer pagamento. Aqui vocês administram tudo, ok? Bom, o passo a passo para solicitar é esse, eu vou interromper aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida mais sobre isso, pode me informar. Obrigada, Ioiô. Tá lotado de perguntas aqui, a gente vai começar a responder agora, tá? Obrigada, Samuel. Eu acho que vale a pena só fazer um comentário do que eu já dei uma olhada aqui nas perguntas. Eu percebo que tem uma dúvida sobre qual é a diferença entre o registro de direito de autor e o ISBN, né? O registro de direito de autor, ele serve para você documentar que em determinada data você era autor daquela obra, né? O registro, ele é uma autodeclaração. O que dá segurança para o registro? É que ele é registrado lá no blockchain, né? Portanto, é um registro que não sofre modificação. Então, você consegue provar uma anterioridade da sua autoria sobre aquela obra com relação a coisas que surjam depois, que eventualmente possam estar se apropriando da sua criação, tá? E o ISBN, ele não está tanto relacionado ali com o nascimento da obra em si, mas ele está relacionado com o momento que essa obra vai se tornar pública, né? Ele é a gente chama de CPF do livro, ele é o número que vai tornar esse livro individual, no momento da publicação é que você pede o ISBN, a ficha catalográfica. O registro de direito de autor, ele é facultativo, né? A lei não obriga que você faça um registro. Você pode tomar a decisão de fazer um registro para proteger o seu conteúdo, caso você vá, de alguma forma, divulgar isso ou submeter à aprovação de terceiros. Ele tem uma finalidade de demonstrar que naquela data você já tinha declarado a titularidade sobre aquela obra. E o ISBN no momento da publicação, né, Ioiô? Eu só fiz esse geral aqui, porque eu percebi que tem bastante dúvida nesse sentido. Já verdade. O ISBN, ele é obrigatório, tá? Por lei, a lei do livro estabelece que todo livro brasileiro tem que ter um ISBN e uma ficha catalográfica. Aí isso casa um pouquinho com a primeira pergunta aqui, que é da Bárbara Gisele. Ela pergunta se o registro de obra é a única forma de provar sua autoria. Você quer comentar, Samuca? Comento sim. Olha, não é a única forma, mas é a forma mais adequada e mais simples de você fazer essa comprovação da sua autoria, principalmente hoje no judiciário brasileiro, né? Então, para fins de comprovação, um certificado que você está dizendo que na determinada data você já havia publicado aquela obra, se torna muito mais simples do que ter que fazer uma perícia em algum computador, tentar localizar históricos de que você já havia escrito aquela obra. Então, com um certificado de registro, que você efetuou esse registro em determinada data, está tudo documentado, né? Tem um código hash, como você mencionou, não pode ser alterado. Então, essa segurança, essa autenticidade, para fins de comprovação, é muito mais fácil e torna o processo célere. Obrigada, Samuel. Aí tem uma pergunta do Joel aqui. Olha, eu gostaria de comentários sobre a reedição de obras, da necessidade de ter registro ou não, já que a obra é de um outro autor. Aqui eu não entendi muito bem. Joel, depois você manda aqui se a gente não tiver respondido o que você perguntou. E neste caso, o autor não identificado.
Então, como o Samuel comentou, eu vou comentar também, tá, Samuel? Eu não aguento, doutora. Quando o assunto é direito autoral, eu não aguento. Somos da área, né? Quando a obra ela é publicada, né, atribui-se a autoria em nome de quem foi feita aquela publicação. Então, no momento da publicação, você já está gerando um documento também que comprova a autoria, certo? Você não precisaria fazer um registro de uma obra que já foi publicada, porque a própria publicação já documenta essa data e esse momento em que ficou estabelecida a autoria da obra. Normalmente, o registro é feito antes da publicação, é feito para você se garantir com relação à apresentação isso a terceiros, né? Sim, quer comentar mais alguma coisa, Samuca? Não, eu recebo bastante perguntas se o registro autoral é feito antes ou depois do ISBN, né? Então, justamente cai nessa sua explicação. Normalmente tem que ser feito antes, porque ele vem antes da publicação, antes da obra se tornar pública, né? Então, é exatamente para esses momentos que tem o registro autoral, né? Para uma obra que é inédita e vai se tornar pública. Que aí depois entra o ISBN, que é o serviço da Yolanda. A Raquel Sampietro pede aqui para a gente comentar um pouco sobre o registro após o falecimento do autor. Tá. No caso, os direitos autorais normalmente passam para os herdeiros, né? Caso ele não tenha deixado alguma outra pessoa em testamento, passam para os herdeiros. E essa pessoa pode fazer o registro autoral, mas em nome do autor, mas, teoricamente, ela já recebeu os direitos autorais por ser herdeira. Isso é importante comentar, né, Samuca? Boa essa observação que você fez, porque os direitos autorais, eles se dividem, né? Você tem os direitos morais de autor, que são direitos inalienáveis, irrenunciáveis, então a titularidade da obra vai ser sempre do autor, ainda que ele tenha falecido. Já os direitos patrimoniais, que é o direito da exploração comercial dessa obra, essa sim é considerada até bem móvel pela lei, ela é passível de herança, ela é passível de transferência. Então, quando se faz o registro de um autor falecido, se atribui a autoria ao autor da obra, né? Depois, na hora de fazer um contrato, esse contrato vai ser feito com herdeiros, com pessoas que sejam detentoras desses direitos, mas a autoria vai ser sempre do autor. Boa observação, Samuca. Tem uma pergunta da Flávia. A Flávia diz o seguinte: fiz um trabalho para uma autora solicitando o ISBN e a ficha catalográfica. Pagamos o boleto dos dois serviços, mas apenas o ISBN foi gerado. Essa para você, explica então, ela tem como que é a dinâmica. Ela pode mandar um e-mail lá para mim, né, no saque@isbn.org.br. Ela menciona qual é o número do pedido dela, que aí eu vejo o que aconteceu, tá? Eu acabei não comentando, que eu esqueci, a ficha catalográfica ela tem um prazo maior que o ISBN, tá? O ISBN ele é emitido em 2 dias úteis, juntamente com o código de barras. A ficha catalográfica é em 4 a 5 dias úteis, tá? Que é um trabalho intelectual, as bibliotecárias vão ler esse material e tudo mais para poder fazer a classificação, tudo certinho, tá? Às vezes, o código de barras, ele demora um pouquinho, ele é automático, tá? Ele não é uma coisa que alguém vai lá e cria, ele é automático via sistema. Então, às vezes, o sistema, ele prende o envio. Mas é muito fácil de resolver, é só você me mandar que eu envio para você imediatamente. Só menciona lá no saque. Às vezes é uma diferença de prazo, né? O ISBN, que é mais automático, acaba sendo gerando anteriormente e, na sequência, a ficha catalográfica é enviada, né? Isso. A Priscila tem uma pergunta, a Priscila Torres tem uma pergunta aqui que eu acho que bastante gente tem por conta da passagem aí da troca de agências. Ela fala assim, olha, vai explicar quem já é cadastrado desde a base de dados da Biblioteca Nacional? Não sei como entrar, meus dados foram transportados, mas não sei entrar. Você quer comentar? Quem que vai responder? Eu comento. Então, mesmo que tudo de lá foi enviado para nós, não foi compartilhado dados de cadastro. A Fê pode falar melhor do que eu, existe uma lei que proíbe isso. Então, todos que tinham cadastro lá precisam fazer um cadastro conosco. A CBL não faz cobrança por esse cadastro que você pagou lá, não precisa pagar conosco, mas precisa fazer todo o trâmite que o Samuel apresentou no início aí. Esse cadastro que o Samuel explicou, ele dá acesso a todos os nossos serviços. Uma vez que você cadastrou, você tem acesso a fazer todas as solicitações dentro do mesmo portal. Então, se você não tem, é só você acessar lá no portal de serviços, vai aparecer lá no topo da página, você clica em
entrar, depois do lado esquerdo você informa seu e-mail, que o próprio site já vai te dando as diretrizes, aí o que fazer, qual o próximo passo. Eu vou comentar, Ioiô, o que você falou. Quando os dados foram passados dados das obras, tá? Isso. Obviamente, os dados das obras dentro desses metadados tem ali a autoria, tem o selo editorial, tem esses detalhes. Mas com relação aos dados cadastrais de pessoas, isso está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente implantou a plataforma, a gente gerou um novo cadastro, né, enviou para todos a base de dados que nós tínhamos, mas precisa entrar novamente, fazer o cadastro e aceitar os termos de condições agora na agência nova. É uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Tem uma pergunta aqui da Publique Seu Livro. Ela pergunta, o registro autoral feito na CBL é válido somente no Brasil ou também no exterior? Tá. Ele é válido em qualquer país que aceite a tecnologia blockchain como prova de direitos autorais, né? Então, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos é o copyright que funciona lá, né? Mas pode ter como prova o blockchain, ou em qualquer outro país que aceitar essa forma de comprovação, ela pode apresentar esse certificado para reaver seus direitos autorais. Não tem problema algum quanto isso, não tem limite de territorialidade. Eu vou comentar também, Samuca, eu não aguento. Vamos, doutora. O que acontece? O direito autoral é um direito internacional, né? A Lei 9.610 é a lei brasileira, mas todos os países que são signatários das convenções internacionais, da Convenção de Berna em especial, elas têm um tratado de reciprocidade. O que quer dizer isso? Os países que aderem a esse tratado, que é o tratado que protege os direitos autorais em quase todos os países do mundo, só não vai ser em países que não reconhecem o direito de autor, basicamente, a própria lei internacional estabelece que uma obra produzida num determinado país tem que ser respeitada em outro. Então, se você atribuiu sua titularidade aqui, conseguiu comprovar que naquele dia, naquela hora, você era o titular dessa obra e fez um registro disso, os outros países, automaticamente, eles são obrigados a respeitar o direito de autor, né? Isso que o Samuel comentou sobre o blockchain é uma coisa que vocês devem estar acompanhando, é uma tecnologia em evolução no mundo, isso está funcionando para moeda, para cartório, para uma série de coisas, então é uma tendência mesmo que isso seja aceito em todos os países do mundo. Eu sei que a China já está usando o blockchain para registro de direito de autor, tem países que já estão usando também para outras finalidades. Então, essa proteção internacional, ela está muito relacionada com a legislação em si. O registro é o instrumento para você criar a prova. Perfeito. É isso, né? Deixa eu ver aqui, que eu estou até me perdendo de tanta pergunta. Tem uma do Franklin aqui. Essa aqui o Samuel vai responder. Olha, a guia pode ser gerada no meu cadastro e paga pelo autor da obra? Pode sim, não tem problema algum enquanto quem vai pagar. Mas é assim, você pode escolher se é pessoa jurídica, se é pessoa física, mas gerou boleto, qualquer pessoa pode pagar. Não vai ser gerada a cobrança no nome do autor, né? Vai ser gerada no nome do solicitante, o que pode ser repassado o boleto, é isso? Isso mesmo. Tá. Aí tem uma pergunta da Daniela Correia aqui sobre ficha catalográfica e ISBN. Se a ficha catalográfica e o ISBN for feito pelo próprio autor, o livro pode ser comercializado? Aí acho que tem várias respostas aqui, né? Peraí, vamos entender. Ela tá colocando assim, olha, um ISBN e a ficha catalográfica gerada pelo próprio autor. São duas situações, no caso, né? O autor independente acessou lá no site, fez a solicitação dos serviços como autor independente, sim, ele pode fazer isso perfeitamente. Nós vamos... a CBL aceita, que é uma coisa muito boa, que não, até onde eu sei, não tinha isso antes, né? O autor independente pode acessar, não precisa ter nenhum intermediário, ele mesmo faz o cadastro, ele mesmo faz a solicitação e pode vender o livro dele normalmente. O que não se pode, em hipótese alguma, é você criar um número de ISBN aleatório e muito menos a ficha catalográfica. Ele não vai ter validade como registros.
Eu acho que vale a pena comentar. Se no caso o autor for uma bibliotecária e fizer a própria ficha catalográfica, Tudo bem. Tá correto, né? E é só o SBN, que é uma atribuição específica da agência. Mas a própria ficha catalográfica tem que ser elaborada por bibliotecárias, né? Exatamente, com registro do CRB ativo no conselho. Tem uma da Vanessa Silveira aqui, que já chegou lá para a gente está tentando trabalhar isso, né, Samuel? Ele fala que sobre o registro de direito autoral, eu tenho uma dúvida. No formulário pede o número do documento do autor, mas acho complicado quando o autor é estrangeiro. Como é que funciona quando o autor é estrangeiro, Samuel? Hoje a gente está passando por uma atualização no site, mas você pode enviar essa informação para mim por e-mail referente ao documento dele que vai ser inserido como documento de registro. Normalmente pode ser passaporte ou documento de identidade do país dele. Então, você envia para mim por e-mail, tá? Você faz todo o procedimento de solicitar o registro da obra e a gente inclui manualmente esse autor como dentro do formulário para emissão do certificado. Mas no site, posteriormente, a gente vai fazer uma atualização para poder incluir esse documento de registro. Tem uma pergunta aqui da Thaís Santos Souza. Ela fala, boa tarde, o registro da CBL possui a mesma validade e peso da Biblioteca Nacional? Eu acho que aí vale a pena comentar que assim, são registros, os dois são válidos, Sim. Né? Você pode optar por fazer na Biblioteca Nacional e você pode optar por fazer na CBL. Cada um tem a sua dinâmica, né? O nosso uso blockchain, que é um registro imutável, e da Biblioteca Nacional é feito nos moldes que eles já faziam anteriormente, mas ambos são válidos, tá? É uma peculiaridade de cada sistema, né? Eles trabalham muito fisicamente e a gente é um processo totalmente automatizado, né? Online, que o processo de prazo para você receber esse certificado é muito mais rápido. Então, é uma questão de peculiaridade mesmo. A Silvailde pede para a gente explicar um pouquinho melhor o registro de contrato. Tá, vamos lá. O registro de contrato, diferente de obra, é qualquer contrato que você tenha feito com qualquer pessoa, pode ser contrato de locação, de prestação de serviço, contrato de edição, caso você vá publicar sua obra, e você quer garantir que, se porventura, no futuro, alguém venha alegar que não existia tal cláusula nesse contrato, você, com o registro de contrato, consegue garantir que, em determinada data, você havia registrado esse contrato e as cláusulas que continham eram essa. E você faz essa comprovação com o certificado de registro, tá? Então, é muito comum, não sei, é impossível a gente saber, que normalmente a gente não recebe esse retorno, mas caso alguma outra pessoa altere uma cláusula de um contrato, e com essa comprovação, para fins de judicial, é muito bom, né? Mas, basicamente, é isso. Então, pode ser qualquer tipo de contrato. Obrigada, Samuel. Tem uma pergunta da Bárbara, já foi respondida, que ela pergunta se é a única forma de provar sua autoria. Não é. Você pode usar de outros meios aí, né, que a lei brasileira permita, qualquer forma de prova, mas é um facilitador, como disse o Samuel. E tem uma pergunta da Andréia Ribeiro aqui. As editoras precisam registrar o direito autoral da obra que está sendo publicada? Você vai, Samuca? Repete, falhou para mim, doutora. As editoras precisam registrar o direito autoral da obra que está sendo publicada? Olha, normalmente isso é um passo antes, né? Normalmente o autor que faz esse registro de obra, porque a partir do momento que ele manda para a publicação, então ele já foi quebrado, né, a linha do tempo aí. Então é importante que o autor faça esse trabalho antes de enviar para as editoras, porque às vezes é enviado para 10, 15 editoras para ver qual vai publicar, então nesse meio tempo pode se perder alguma coisa. Então, se o autor puder registrar antes, é aconselhável que faça isso. No caso das editoras, acho que cabe também, Samuca, quando é uma obra coletiva, né? Quando a editora é a titular dos direitos, ela está ali como organizadora da obra, ela pode fazer esse registro de direitos autorais da obra também. Mas, via de regra, doutora, normalmente é o autor quem faz de fato. Exatamente, porque temos autor, pessoa jurídica também, não só pessoa física. Então, para esses casos, você tocou num ponto muito importante. Tem uma pergunta aqui do Lugar de Opinião. Ele fala assim, a obra deve estar já diagramada para registrar?
Não tem faz necessidade. diferença, não tem. Mas é importante salientar que depois que você faça essa diagramação, você não vai conseguir alterar ou atualizar essa obra na nossa plataforma. Então, se você, não vou alterar o conteúdo é o mesmo, então não tem problema, pode registrar e depois pode mandar para a diagramação. Fê, é bom ressaltar também para o registro de ISBN e ficha catalográfica também, ele não precisa estar no projeto final do livro, totalmente diagramado, mas é importante que informações como o título, o formato do nome dos autores, tudo isso já esteja definido, tá? Não precisa que esteja finalizado, mas essas informações estando certas para poder inserir lá no formulário são importantes. Comentando também do direito de autor, assim, a essência da obra, ela já está ali, né? É verdade. Você faz o registro, mesmo que ela não tenha sido diagramada, ela não esteja na versão final dela, a essência está ali. Então, você consegue comprovar dessa forma. Aí tem uma pergunta do Rubens Ferreira. Os editores anteriormente cadastrados na agência do ISBN terão acesso aos dados da produção editorial na CBN? Oi, Rubens, vou comentar aqui até sobre um outro trabalho que a gente está fazendo. A CBL divulga todos os anos uma pesquisa que chama Produção e Vendas do Mercado Editorial. E é nesse material que a gente divulga esses dados. A gente já fazia isso mesmo antes da agência, tá? Então, essa pesquisa também será divulgada esse ano para os livros impressos e para os digitais, tá? Tem uma do Carlos Cantoni. Eu acho que aqui também vale o Samuel depois mandar um e-mail para o Samuel, mas ele fala que fez o registro na BN em 2017. Recebi o protocolo em papel, mas nunca tive retorno. Pela CBL, eu posso saber se já estou registrado ou preciso fazer novamente? Bom, aqui eu estou com uma dúvida, porque assim, se for registro de direito de autor, o seu registro é lá, né? A gente não recebeu nenhum banco de dados com relação ao registro de direito de autor. Precisa ver com eles mesmos. Agora, se você fez um ISBN, a gente recebeu o banco de dados e tem isso disponível. Você pode entrar no site e fazer a busca de ISBN pelo título da obra ou pelo nome do autor. Marcos Medeiros. Eu já tenho registro na obra na Biblioteca Nacional. Estou precisando do ISBN. Eu tenho que fazer o registro na CBL? No caso do autoral, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu já vi, inclusive, aqui nas perguntas, tem gente perguntando se para solicitar o ISBN é obrigatório fazer o registro de direitos autorais. Embora seja um documento extremamente importante, não é obrigatório você ter o registro de direitos autorais para solicitar o ISBN. Então, se você fez o registro lá e quer solicitar o ISBN conosco, não tem problema nenhum. É só acessar o site, fazer o cadastro certinho lá, como o Samuel mostrou, e fazer a solicitação do ISBN preenchendo o formulário. É isso aí. O registro é facultativo. O Publique Seu Livro pergunta o seguinte: é possível fazer registro autoral somente de imagem? Sim, é possível. É a modalidade de ilustração, né? Então, você pode realizar o registro das ilustrações e indicar o ilustrador, o autor, não tem problema algum, o procedimento é o mesmo, não tem diferença nesse quesito. Eu acho que é importante só a gente comentar, Samuca, que o que se registra, o que a gente se propõe a registrar, são obras protegidas por lei. Então, essa imagem que você falou, ela tem que ser uma ilustração, ou ela tem que ser uma fotografia, ou algum tipo de material que seja protegido pela lei do direito de autor, porque o registro ele serve só para documentar. Se você faz um registro de um material que não é protegido pela lei do direito de autor, por exemplo, de uma imagem que está em domínio público, você não vai ter garantia sobre uma coisa que não tem a proteção que a própria lei dá, né? Tem muito comum também esses bancos de dados, né, que são de livres acessos, que não tem um autor sobre determinada ilustração, é muito comum. Você não pode pegar uma obra dessa e registrar como se fosse sua, no caso, uma ilustração, né? Então, tem essa diferença mesmo que você pontuou, doutora. A Tayane tem uma pergunta aqui, mas acho que a gente já respondeu. Ela pergunta assim, qual a diferença de obra e contrato? Não entendi muito bem, mas acho que ela fala o registro, né? Vai você, Samuca, senão eu respondo tudo. Nada, doutor. Não, basicamente essa diferença que nós já pontuamos aqui. Registro de obra é qualquer criação intelectual que esteja definido pela lei de direitos autorais. Então, pode ser textos,
ilustrações, livros, músicas, partituras. No caso do registro de contrato, é qualquer tipo de contrato, contrato de ilustração, de edição, de aluguel, locação, prestação de serviço, apenas essa diferença mesmo. Tem uma pergunta aqui. Vou comentar, que o pessoal está pedindo para eu comentar aqui. Ó. Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Dá para assistir novamente. O Luiz Alberto pergunta, é a mesma forma de registro de obra já editada? Eu acho que ele quer saber o seguinte, né? Se a obra já editada precisa ser registrada, se é a mesma forma. No caso do registro autoral, se ele quiser registrar, o registro vai valer a partir daquela data. Então, na data tal, a obra já havia publicado, se ele mandou para edição, provavelmente, né, vai ser publicada. Mas se determinada data ele quer registrar, tudo bem, não quer dizer que ele não pode. Ele pode, mas vai valer a partir daquela data. Mas a publicação também vai atestar em data anterior, né? Na verdade, como o Samuel comentou antes, no momento da publicação você já está, né, documentando a autoria da obra. Então, em tese, você não precisaria fazer um registro, a não ser que você vá inserir alguma modificação, queira registrar isso de alguma forma. A Sivailde pergunta... a CBL pesquisa o conteúdo ou sua função é apenas o registro? Eu acho que até é legal a gente contar sobre a questão da confidencialidade aí, Samuel. A CBL não olha o conteúdo que é registrado, tá? Porque no caso do registro autoral, nada mais é do que o autor fazendo uma autodeclaração que em determinada data ele está fazendo aquele registro daquela obra. Então a CBL, ela não tem acesso a essa obra que você está registrando. Então, é importante salientar isso, porque às vezes as pessoas perguntam, vê a minha obra aí, se está tudo certo. Eu não consigo ver a sua obra, quem tem acesso é apenas o cliente, o autor que está registrando aquela obra no seu portal de serviços. Basicamente é isso mesmo. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que, assim, na verdade, isso é um cuidado que foi tomado, inclusive, para manter o ineditismo das obras. É uma segurança, porque normalmente o momento do registro é um momento que a obra está inédita, né? E que a gente tomou o máximo de cuidado possível para que esse conteúdo não seja visualizado por pessoas, tá? Então, é com essa finalidade. Aí a gente tem uma pergunta do Lucas Liu. Boa tarde, Samuel. Eu posso recadastrar nos direitos autorais da Câmara do Livro depois de ter cadastrado na Biblioteca Nacional? Pode sim, não tem nenhum problema, nenhum empecilho, nenhuma duplicação, não tem problema, fique à vontade, inclusive se você fazer uma alteração na obra, incluir capítulos, pode registrar novamente com o mesmo título que não tem problema algum. E o Marcílio pergunta o seguinte, é obrigatório o código de barras ou posso gerar em outros sites? O código de barras, ele não é um item obrigatório, ele é um facilitador, é muito útil, mas não é obrigatório solicitar conosco. Se ele tiver uma ferramenta no trabalho dele, por exemplo, ele pode sim fazer, mas é por responsabilidade dele. A gente não se responsabiliza. Aqui tem uma pergunta interessante, da Future Nursing. Preciso fazer os seguintes registros: direito autoral, ISBN e ficha catalográfica. Qual ordem devo seguir? Ele está na live certa, né? O Samuel já mostrou aí o caminho das pedras, né? Uma vez que ele está registrado, o ideal é começar sempre pelo registro de direito autoral. Feito isso, ele clica lá em solicitar ISBN, e no mesmo formulário do ISBN, quando clica lá em solicitar ISBN, ele solicita junto o ISBN, o código de barras e a ficha catalográfica. Tem uma pergunta da Solange aqui, mas acho que a gente já respondeu. Tem o registro na Biblioteca Nacional, preciso fazer outro na CBL? Não, está registrado, está valendo. O Ricardo pergunta o seguinte, qual é o procedimento de registro para um livro que foi publicado anteriormente por uma determinada editora e cujos direitos autorais voltaram para o seu autor? Eu acho que a gente cai naquela mesma história, né? Publicou, está atribuído a autoria àquele autor, né? O retorno está muito mais relacionado com o contrato do que com a autoria em si, né? A partir do momento que ela se torna pública em nome de determinado autor, os direitos já estão resguardados ali. Agora, o que pode ser feito é registrar o contrato para ficar ali registrado o prazo que estava estabelecido aquele acordo entre o autor e a editora.
Ô, Fê, deixa eu só acrescentar uma coisa nessa pergunta, porque eu recebo muito assim, as pessoas, autores independentes publicam com uma determinada editora e de repente vai publicar por outra ou resolve publicar o próprio livro de forma independente. Então ele pode fazer um novo registro, tá? Ele pode solicitar um novo, pode e deve, né? Não pode jamais usar o ISBN anterior que ele usou com a editora, ele pode e deve fazer uma solicitação conosco. Sobre ISBN, né? Que é Isso. atribuição de ISBN, verdade. Exatamente. Então, ele tem que solicitar um novo ISBN para essa versão que ele vai publicar dele como autor independente, ou por outra editora. Tem uma pergunta do Maurício aqui, de Sorocaba. Se a obra tem 2 autores, pode um deles solicitar o ISBN como pessoa física? Pode, se eles vão publicar de forma independente, pode. O registro, o cadastro é somente a pessoa responsável por fazer a solicitação, tá? No campo da abinha de autoria, onde eu mostrei, que vai ficar ali detalhado quem são os autores daquela obra para efeito de registro. E é onde vai ficar também disponível para consulta lá no nosso site, no campo de pesquisar obras. Tem uma pergunta do Wilson, a gente já respondeu sobre a revisão. Lu Passoni, peraí, vamos lá. Boa tarde, Samuel, pode mostrar, acho que mostrar não dá mais, mas Samuel vai explicar. Pode mostrar como fazer o registro de obra coletiva saindo pelo grupo de estudos em uma editora institucional? Quer dizer, aquele caso que a gente citou quando a instituição é o organizador da obra, né, Samuca? Quer comentar? Então, tem vários colaboradores, pode ter vários autores também, né? Você pode incluir quantos autores e colaboradores você quiser no campo participante. Hoje a gente está com uma capacidade para 50 colaboradores, então você pode incluir a pessoa jurídica como autora, se for esse caso, e os colaboradores, ou, se for o caso também, incluir todos como autores, e ambos, lógico, incluir o CPF de cada um também, não tem problema algum, e é super simples fazer esse tipo de registro. É o procedimento comum. Tá, tem Luiz Alberto aqui, acho que já é na linha do que a gente respondeu. Se um livro já é editado sem registro de direito autoral, pode ter uma reedição com registro de direito autoral e ISBN. A Yolanda já explicou, e o Samuel, que pode. No caso do ISBN, não só pode como é necessário, né, Yolanda? Sim. Roberto Castelhano. Aqui uma sugestão. Roberto Castelhano está sugerindo a gente fazer a cobrança por Pix. Anota aí no caderninho, Samuel. Boa, doutora. A Bárbara Gisele, quem tem que fazer o registro? O autor ou a editora? Acho que a gente também meio que já respondeu, né? João Vidal. Para o registro de tradução de obra, essa aqui é boa, essa pergunta. Para registro de tradução de obra já em domínio público, o autor deve ser incluído no formulário de solicitação de registro? Posso ir, Samu, que você complementa ou você quer? Pode ir. Não, pode ir. João, a tradução, ela é uma obra nova, né? Você tem a obra originária, que é a obra, no caso aqui você está sugerindo a obra em domínio público, mas poderia ser de uma obra protegida também. Então, uma coisa é a obra nova, a tradução é uma outra obra, né? Então, o autor dessa obra é o tradutor, e não o autor da obra originária. Ela vai poder sempre ser publicada com autorização do autor da obra originária, e no caso de obra em domínio público, livremente. Mas o autor da tradução é o tradutor, mas você vai pôr ali o título do livro, você vai pôr informações sobre essa obra. É isso, né, Samuca? Verdade, doutor. Eu recebo muitas perguntas nesse sentido de pessoas que falam, eu fiz a minha obra em português e vou traduzir para espanhol e inglês. Eu devo registrar novamente? Sim. Tem que registrar novamente, tanto em inglês quanto em espanhol, qualquer outro idioma, como a doutora Fernanda falou. Obra traduzida é considerada uma nova obra, então você tem que fazer um novo registro com novos direitos autorais. Aqui é uma pergunta boa, do e-redator. Os direitos são renovados ano após ano? Não, ele é definitivo. A partir do momento que você publicou ou registrou, você é o autor daquela obra, isso não tem renovação. Acho que a pergunta é porque nos Estados Unidos tem renovação em alguns casos, mas no Brasil não, no Brasil é definitivo. O Carlos Cantoni pergunta, já fiz a publicação física, peraí, vamos ver se eu... Já fiz uma publicação física, sendo essa em uma plataforma de autopublicação e outra em e-book. Ao fazer o registro autoral, preciso informar para essas plataformas?
Não precisa. O registro autoral fica em posse do autor, né? É justamente para, em casos de haver algum plágio, uma reprodução não autorizada, para ele fazer essa comprovação, mas normalmente não precisa. Mas Aí tem uma pergunta do Luiz Alberto Fonseca, gente, desculpa, eu estou correndo aqui, tem bastante. Registro de imagens como obras de arte podem ser registradas, Samuel? Pode sim. Registro de imagem é muito comum no caso das ilustrações, como a gente já comentamos aqui. Pode fazer o registro normalmente. Agora não é pergunta, é elogio, a gente gosta. Vamos lá, o Adalto está dando parabéns à CBL aqui, que já trabalhou, já solicitou em torno de 5 publicações esse ano e rapidamente foi atendido. Rosemary dos Santos Magalhães pergunta, isso aqui acho que a gente tentou explicar no começo, mas acho que vale a pena a Yolanda também dar uma pincelada nisso. A Rosemary pergunta, não basta só o ISBN para que a obra esteja registrada? São duas coisas diferentes. Quer comentar, Yoyo? Então, algumas perguntas, assim, o pessoal fala muito de registro também para se referir ao ISBN. Tá? O ISBN ele é uma forma de registro, mas aí confunde um pouco com o registro de direitos autorais, que é o que o Samu está falando. Tá? Então, assim, para efeito de registrar a sua obra na CBL, você tem que fazer o preenchimento bonitinho do formulário de ISBN, mais a ficha catalográfica e o direito autoral, que são serviços diferentes. Cada um tem uma finalidade, né? Exato. O registro é para você ter um documento que fixe uma data, que naquela data você já tinha esse arquivo, essa obra produzida. E ISBN é o número individual da obra, que serve para a obra ser identificada nas bibliotecas, nas livrarias. São as finalidades mesmo, grosso né? modo, né, Fê, alguém se apropriou do conteúdo intelectual que você criou e publicou uma obra dizendo esse conteúdo é meu, não. Você tem como provar que você foi o autor, que você registrou ela primeiro, que a pessoa está se apropriando indevidamente do conteúdo. O Carlos Cantoni comenta aqui, boa tarde, muito bom poder ter essas informações. O Paulo Cato pergunta, quantos dias úteis tenho para pagar o boleto? 7, de ISBN 7. O mesmo procedimento para registro autoral. Fê, deixa eu só complementar, que eu poderia ter mostrado e acabei esquecendo. Se por um acaso vocês perderem o boleto, não conseguiu pagar, vocês podem reemitir a qualquer momento. Se vencer a mesma coisa, é só você acessar lá naquela telinha que eu mostrei do lado esquerdo, onde tem as opções, vocês clicam em meus pedidos. Tudo que é meus pedidos é o que vocês compraram e ainda não pagaram. E lá é só clicar em cima do ID que ele volta para a telinha de remitir boleto. Tem a Patrícia Costa aqui, eu estou amando o trabalho da CBL, obrigada, Patrícia. Maurício Cardoso, o registro vale tanto para a obra física como digital? Sim, no caso do registro autoral. No caso do ISBN, acho que a Yolanda vai comentar que tem uma diferença, mas no caso do registro autoral, ele não tem diferença se a obra é física ou digital. O registro serve para ambas. Quer complementar, Yolanda? No ISBN não. No ISBN você precisa ter um ISBN para representar cada tipo de suporte. Então, se você vai fazer o livro físico, ele precisa ter a identidade dele, ou seja, o ISBN. Se esse livro ele vai sair em versão eletrônica, em qualquer formato, precisa ter um ISBN para ele, e a mesma coisa para obras que fazem parte de uma coleção. Cada item de uma coleção precisa ser registrado com seu próprio ISBN. Daniela Correia, obrigada pela live, excelente serviço prestado por vocês, parabéns. Silvailde Rocha, a CBL tem contato com os detentores de direitos autorais, onde encontrá-los para solicitação de licença. Silvailde, assim, os contatos pessoais a gente tem, obviamente, mas a gente não divulga essas obras que estão sendo registradas, porque na maioria dos casos elas, inclusive, são inéditas. A dica que a gente daria é procurar sempre quem publicou, que normalmente vai ter um contrato de edição ou de cessão com o titular de direitos e pedir essa autorização, para o caso de licença, tá? Neiva Cordeiro, para registrar música, como faz? Mesmo procedimento. Em obras desse site? Isso, vai, Samuel. Isso, mesmo procedimento. Você tem que ir em registro de obra no nosso site, você coloca o arquivo, né, da sua música, sobe ele, indica o autor, coloca o CPF, mesmo procedimento e finaliza, tá? Então, não tem uma diferença no caso de procedimento, a forma é a mesma. Você inclui apenas o arquivo que você quer subir, se é uma partitura, se é uma música em letras,
Essa é a diferença apenas, mas de procedimento não tem nenhum ponto diferente. Vanessa Silveira para Yolanda. Yolanda, tem uma pergunta sobre padronização da folha de rosto em relação à edição. É obrigatório aparecer o número da edição na folha de rosto? Eu acho Geralmente, que é sobre ficha. não, na verdade é sobre a página de rosto mesmo, propriamente dita, que ela está perguntando. Normalmente, as editoras costumam colocar a partir da segunda edição em diante. Quando ela é uma obra que é publicada pela primeira vez, normalmente não se coloca primeira edição, mas também não tem problema nenhum colocar, isso fica muito a critério política da editora ou do autor independente que esteja publicando aquela obra. É importante sempre lembrar, né, que a página de rosto ela é o documento oficial que a gente precisa para se fazer a ficha catalográfica, tá? Então, é nesta página que vocês vão mandar o título, o nome da editora, se houver, o nome dos autores, tudo bonitinho para a gente fazer a ficha catalográfica bonitinho. Tô tentando aqui, a gente responder o que não foi respondido ainda. Mas a Dolores Flor pergunta o seguinte: quando eu faço uma antologia e vou pedir o ISBN, eu me coloco como organizadora e os demais participantes devo cadastrar como autores? Se você for uma organizadora propriamente dita, sim, você pode colocar. Agora, se você for só a pessoa que está solicitando, não, né? O organizador, ele trabalha em prol da obra, ele faz vários serviços ali de organização. Eu já peguei essa dúvida antes, então algumas pessoas pensam que pelo fato de o cadastro estar em nome dela e elas estarem solicitando para um grupo de pessoas, elas precisam se incluir no campo autoria, e não precisa, tá? Publique seu livro comigo. Aproveito a oportunidade para parabenizar a CBL pela nova plataforma. Fiz várias solicitações e tudo transcorreu muito bem. Marcílio Bandeira, sobre códigos de barras, quando é por lote, podemos usar um site de criação de códigos de barras genérico? Algum problema com relação a isso? Não, você não, pode usar. Pode usar, a gente só não se responsabiliza, tá? Eu já peguei um caso de uma pessoa que fez o código de barras num site desses, né, disponível, e teve problema, e teve que fazer etiqueta para colocar depois, mas aí fica a critério de vocês. O Val Fontes, se eu preciso registrar 2 obras, preciso preencher 2 fichas? Se são 2 obras, se for eletrônico e impresso, por exemplo, sim. A ficha catalográfica ela é específica para o livro eletrônico, porque nela vai a informação do formato do arquivo, ela vai informando que é um livro eletrônico e tem que informar também o ISBN daquele livro eletrônico, o mesmo para o livro impresso. Eu tenho publicado uma obra de 45 volumes, é uma coleção, pelo jeito. Sim. Não dá para fazer de forma escrita, então farei de forma eletrônica. Disseram que eu posso pagar um valor só, é fato? Eu acho que... Não, se ela tem uma coleção, que nesta coleção compõe 45 volumes, ela precisa registrar com o ISBN todos esses volumes, tá? O ISBN, ele só representa uma obra por vez. Não tem como, você pode fazer o registro da coleção, um ISBN específico para a coleção, para efeitos de inscrição em prêmios, em planos, etc. Mas cada volume precisa ter o seu próprio registro. Tem uma da Priscila Chaves. Eu sou professora conteudista de algumas empresas e universidades que me contratam. Algumas empresas e universidades que me contatam geram ISBNs dos livros. Gostaria de saber se posso solicitar caso a empresa ou a universidade não forneça. Eu acho que é quando a empresa ou a universidade não faz a solicitação. Se ela mesma pode solicitar. Ela é uma professora conteudista. Sem problema algum, pode. Daniela Correia, estou publicando um livro, a editora me disse que existe um código de barras para comercialização somente para editoras. Isso confere? Eu acho que ela está falando do ISBN mesmo. Eu acho que ela deve estar falando daquela questão de prefixo, não? Ah, pode ser, pode ser. Eu vou explicar rapidinho. Existe, quando você solicita um ISBN por uma editora, tem uma determinada numeração no número de ISBN que representa aquela editora, que é o prefixo editorial. Quando você é um autor independente, não é gerado para você um prefixo editorial, porque você não é uma editora. Então, não vai um número para pessoa física, destinado à pessoa física ali.
Então, realmente, quando é por uma editora, tem um número específico, mas o valor do ISBN, em termos de registrar a obra, é o mesmo, não tem diferença. Eu vou já jogar uma pergunta do Lucas Fontes aqui, que também tem a ver com isso. Em uma editora nova, como faço para adquirir um prefixo de ISBN, tendo em vista que a editora irá lançar diversos e-books? Então, na antiga agência, era necessário fazer um trabalho à parte de cadastro para se gerar um prefixo editorial. Na CBL não é assim, você já faz o cadastro bonitinho da sua editora lá no site. Quando você for solicitar o primeiro ISBN, é que vai ser gerado automaticamente um prefixo que vai representar a sua editora. Aqui tem uma pergunta do Tito Spadini. É obrigatório que o livro tenha registro de direito autoral, ISBN e ficha catalográfica? Quem responde? Ficha catalográfica e ISBN são itens obrigatórios para um livro. Não pode publicar um livro sem esses itens. Já o direito autoral, o SAMU responde. No caso do registro autoral, não é obrigatório, mas é muito importante, né? Justamente para evitar qualquer tipo de contratempo aí até a publicação do seu livro. A Jana pergunta minha dúvida é sobre apostilas digitais de cursos técnicos, as quais não são comercializadas, mas disponíveis aos alunos no Moodle e elaborados por professores da instituição. Eles recebem ISBN? Apostilas. Então, sim. Recebe, sim. São publicações. Ela não vai ser comercializada, mas você pode fazer um registro com ISBN para essa obra, o mesmo para os direitos autorais, né, para resguardar o conteúdo, porque a apostila é um alvo bem grande, né, Samu, de plágios. Sim. Aí. A Regiane Bibliotecária, ela pergunta assim, em relação às áreas do conhecimento, tem poucas opções. Como fazer para criar mais áreas do conhecimento? Então, como ela sabe, como sendo bibliotecária, a área do conhecimento, ali, as possibilidades das classes é infinita, é muito grande, não teria como a gente colocar tudo lá, ficaria muito extenso para os usuários ficarem procurando lá qual assunto minimamente define a obra dele. Então, a gente recomenda que eles coloquem na grande área, a bibliotecária que for catalogar essa obra está incumbida de lei classificar a obra corretamente. A Flávia tem uma pergunta. Para palavras-chave, não consigo colocar palavras compostas. Tem outra solução? Por exemplo, Rio Grande do Sul. Como usar uma tag para este estado? Ele pode colocar Rio Grande do Sul, separado. São palavras-chave mesmo. Mas esse conteúdo não fica disponível para consulta. Esse conteúdo ele é para a bibliotecária, que vai verificar essa obra, e ela vai entender que ele está se referindo ao Rio Grande do Sul. Então, é só ele colocar separadamente mesmo. Já perguntei essa, o Alan Rosante, qual a diferença entre registro da OAB e ISBN? Acho que a gente já respondeu. Silvailde. Falem sobre atualização de obras já em domínio público. Aqui acho que ela está falando das adaptações, né? A obra em domínio público, ela fica livre, né, para a sociedade como um todo, então é possível você fazer adaptações dessas obras. Segue mais ou menos a mesma regra da tradução, né, Samuca? A hora que você faz uma adaptação dessa obra, você passa a ser autora dessa adaptação, e essa adaptação é uma obra derivada dessa obra em domínio público. Nesse caso, você pode fazer esse registro de direito autoral. Sim. Da sua adaptação. Não pode pegar a obra em domínio público e querer registrar, isso não pode, de forma alguma. Fernanda Martins, no caso de artigos de coletâneas com vários capítulos e autores diferentes, devo colocar o nome de todos os autores ou apenas do organizador da obra? No caso do Acho que para os dois, Acho que os dois podem responder. Vou começar, Iô, então. No caso do registro autoral, tem que incluir todos os autores, tá? Não pode deixar ninguém de fora, tem que incluir todos os autores. Você complementa agora, Yolanda? O mesmo na solicitação de ISBN, tá? O campo autoria, ele cabe até 50 nomes, tá? Não é uma coisa que precisaria, mas a CBL propiciou isso e é uma coisa muito boa, né? Você pode colocar, se tem um montão de autores, você pode colocar o organizador e todos os demais. Cabe 50 nomes lá. Tem uma pergunta do Mauri aqui, eu acho que vale a pena a gente comentar. Ele fala assim, olha, de acordo com a Lei 5.988/73, o órgão oficial de registro é a Biblioteca Nacional. Existe diferença entre o registro emitido pela CBL e pela ABN? Mauri, só para comentar, a Lei 5.988 é a lei anterior, tá? A lei que está vigente agora
é a Lei 9.610/98, tá? A Lei 9.610, ela estabelece que é facultativo o registro, né? Então, você pode fazer o registro ou não, inclusive a decisão de registrar é facultativa, né? A forma como você vai gerar essa prova é uma escolha também sua. Você pode fazer na Biblioteca Nacional, você pode fazer na CBL, antigamente tinha gente que registrava em cartório mesmo. Então, como o nosso direito brasileiro, ele permite a produção de todos os tipos de prova, né, desde que sejam, obviamente, provas legalmente produzidas, tal, é possível você fazer o registro nas duas instituições, cada uma tem uma metodologia e trabalha da sua forma. Ana Cláudia Marques Ferreira pergunta, no caso de obra registrada em São Paulo e vai ser usada em outro estado, tipo material de educação, qual UF vamos colocar? Da cidade do registro ou da cidade onde está sendo usada? Eu acho que aqui ela está perguntando, é sempre de onde está sendo produzida, né? Sim, é onde fica a editora, né? Da obra, indiferente onde ele vai ser comercializado ou distribuído. No momento da criação. A obra vai para o mundo depois, né? A Flávia pergunta, quando eu seleciono a opção de ficha catalográfica e pago o boleto, não funciona a solicitação de ficha. Eu acho que vale a pena mandar um e-mail para a Yolanda ou para a catalogação. Isso, as meninas já colocaram aqui nos comentários o nosso e-mail, o meu e do Samuel. Então, quem tiver dúvidas com relação a serviços que solicitou e ainda não foi respondido aqui, pode mandar para a gente, que a gente responde com certeza. O Elias pergunta, acho que não ficou claro, registrar um livro pura e simplesmente, como saber o ano de publicação, cidade, físico ou digital? E ISBN é só para livro prestes a ser publicado, então? Sim, né, Ioiô? Eu acho que ele está falando de ISBN, nesse caso. De ISBN não, de direitos autorais. Não, ele pergunta sobre o ISBN, é só para livro prestes a ser publicado, então? Sim, o ISBN ele é emitido antes da publicação, né? O que vai definir a data de lançamento é quando a editora faz o lançamento, é quando aquele conteúdo torna-se público com aquele ISBN, isso é considerado a data de lançamento. Exato, tá? Eu sempre reforço para as pessoas que às vezes você faz uma solicitação este ano, mas não publica esse ano. Então não tem problema que você publique o ano que vem. Foi a data de registro. Aqui o Marcos Costa pergunta, quando eu faço pedido de ISBN antes do livro estar diagramado, posso pôr um número estimado de páginas? Pode, não tem problema. Se for uma coisa muito... Depois que você publicou o seu livro, ficou muito diferente, você pode solicitar para a gente via e-mail uma alteração. Eu estou tentando passar rápido aqui, que ainda tem pergunta pra caramba. Giovana, como fazer alteração em algum dado do ISBN solicitado? Mesma coisa, tem que enviar um e-mail para a gente, mencionar qual é o e-mail, qual é a alteração e a gente manda as instruções. A Tereza Laranjeiras pergunta, como funciona o pedido por lote? Tá, por lote é quando você é uma editora de livros, né? Publica para vários autores e você não quer ficar solicitando um por um. Então, você vai lá e compra um lote de números de ISBN. Você pode comprar lotes de 10, de 20, de 30, e aí você vai receber todos esses números no campo Minhas Publicações. Esses números, eles vão em branco, e conforme você for publicando as obras, você vai preenchendo os metadados dessas obras e enviando automaticamente, isso imputa no nosso site, no nosso sistema. Carlos Cantoni pergunta aqui, pagamento só por boleto ou outro meio de pagamento? Boleto e cartão de créditos. Gabriela dos Santos, duas dúvidas em relação ao ISBN. Precisa adquirir ISBN e códigos de barras diferentes para e-book e livro impresso? Além disso, como preencher o registro do ISBN se o autor utilizar pseudônimo? Então, lá no campo onde o Samuel preencheu os dados, tem o campo para você preencher o nome no formato pseudônimo. E quando você for solicitar a obra no campo titular, você pode escolher lá o seu pseudônimo. E qual era a outra pergunta? Me perdi. Se precisa adquirir ISBN e códigos de barras diferentes para e-book e livro impresso. Precisa. Cada ISBN só representa um formato por vez. André Bellini, uma obra publicada em formato impresso e digital pode ter uma única ficha catalográfica? Não, precisa ter uma ficha catalográfica para cada formato. Álvaro Gauss, o que é blockchain? Álvaro, você quer essa boca?
Quer falar e eu complemento? O blockchain é uma tecnologia nova, tá? É uma forma de registro descentralizado. Então, o que acontece? Quando você gera um registro no blockchain, cada pedacinho dele vai para um computador, tá? Então, por esse motivo ele é seguro, por esse motivo ele não pode ser alterado, é impossível alterá-lo. Então, ela é uma tecnologia nova que está sendo usada para uma série de coisas já no mundo, para as criptomoedas, né, para serviços de registro de uma forma geral, até para contratos inteligentes. Então, é uma tecnologia bastante nova, bastante segura para trabalhar assuntos como esse, registro de direitos de autor. O Lucas falou, ele quer complementar, Samuca? Eu estou aqui, Não, tentando... Perfeito, doutora, é exatamente isso que você falou. Aqui, sobre prefixo, a gente já respondeu. Audiobook tem registro autoral? No nosso caso, a gente não recebe arquivos além do formato PDF, mas você pode registrar o texto desse audiobook normalmente. Canal do Grund. Para um livro com texto e ilustração, caso seja modificada a ilustração, preciso tirar outro ISBN? Seria o correto, porque uma vez quando você publica um livro, né, você torna esse livro público, pessoas adquiriram esse livro com aquele determinado ISBN e elas têm aquele formato, e você alterou o seu livro. Isso serve para outras pessoas que perguntaram isso aí também, quando vai fazer uma reedição, quando você vai amplia esse livro, você acrescenta qualquer coisa nele, ele mudou, ele já não é mais aquela versão que recebeu aquele ISBN. Então você precisa um novo ISBN. Rafael Braz pergunta o seguinte: quais são os materiais digitais que precisam de ISBN e que são obrigatórios? No caso de livro, qualquer formato de livro eletrônico, PDF, MOB, EPUB. Tá. Neiva Cordeiro pergunta: pode livro e músicas em português e em espanhol que está pronto, mas todavia não foram registrados? A autora é brasileira, porém sua residência é em Barcelona, Espanha. Informações da forma de registro, se pode ser registrado, pode. A autora é brasileira, registra como autora brasileira, independente de onde ela viva. Tá? Agora, se for ser publicado na Espanha, o ISBN tem que pedir da agência espanhola, tá? Não é a agência brasileira que emite. A Franciane, eu gostaria de saber quando eu registro um livro e acabo realizando modificações na história, eu preciso registrar de novo? Se ela não publicou o livro, não. No caso de ela solicitar um ISBN hoje, ela ainda está trabalhando nesta obra, não é necessário. Após o livro ser publicado, ela não pode fazer mudanças na obra. No caso do registro autoral, ela deverá fazer um novo registro. É importante fazer essa pontuação, porque ela não vai conseguir alterar um registro anterior, ela deverá fazer um novo registro. Se as alterações forem pontuais, né, eu acho que se não mudar o conteúdo da obra, né, por exemplo, a questão da diagramação, assim, está protegido lá desde quando você fez, né, a obra ela é protegida na essencialidade dela. Agora, se você quiser fazer um novo registro com o que foi alterado, você pode fazer, mas aquele anterior continua válido, né, Samuca? Sim, continua. Um não substitui o outro, ambos se complementam. Marcelo Branco pergunta: devo registrar antes de mandar o livro para a editora? Facultativo, né, Marcelo? João Vidal pede para comentar sobre tradução, a gente já comentou. Raquel, obrigada pelos esclarecimentos. Claudemir, como podemos atualizar o ano de um ISBN recebido em 2018 que ainda não foi publicado? Então, na verdade, quando você faz um registro de um ISBN, você não precisa alterar a data dele, porque você vai publicar ele esse ano, por exemplo. Isso é meramente a data que ele foi registrado, não é isso, Fê? Não, aqui ele está falando do ISBN. Sim, ele pode fazer alteração caso ele queira, ele pode entrar em contato conosco, mas não há uma necessidade de você alterar o ano que você registrou o ISBN. Não precisa ser o mesmo ano que você vai publicar a sua obra. Sim.
Aqui o Luiz pergunta quantos anos prevalecem os direitos. Eu acho que ele está perguntando sobre a duração do direito de autor. É aquilo que a gente já comentou, né, que é vitalício, né, caso ele não ceda os direitos patrimoniais, mas os direitos morais é para sempre. E na verdade, e a nossa lei prevê que durante toda a vida do autor e 70 anos após a morte do autor. Então, os herdeiros aí, quem tiver eventualmente adquirido esses direitos, vai poder fazer a exploração comercial dessa obra por 70 anos após a morte do autor, depois disso entra em domínio público. Ada Novaes, tenho que fazer uma guia recomendativo como produto educacional do meu mestrado. No caso, eu posso fazer o registro autoral e o ISBN? Sim, pode fazer o registro autoral, não tem complicação quanto a isso. No caso de ISBN, trabalhos de conclusão de curso, ele está entre os itens que não recebem ISBN, né, Fê? Desculpa, eu estava lendo pergunta. Trabalhos, em geral, trabalho de conclusão de curso, ele é um item que ele não recebe ISBN, não precisa ser registrado. Ele vai receber quando ele for ser publicado, né? Se ela vai torná-lo um livro. Quiser fazer uma publicação dessa tese, ela vai poder pedir o ISBN também. Mas em tese é para as publicações, né? Isso. Isadora Ponte, senhores, qual a diferença prática do ISBN e o ISBN com código de barras? ISBN, ele é o registro do livro, né? O código de barras, ele é uma versão do número do ISBN, então não existe uma diferença. A única diferença é que você vai ter o livro, o ISBN, em formato de imagem com as tarjinhas de código de barras para você colocar na contracapa do seu livro. José Abade, ele pergunta o seguinte, ISBN para a coletânea pode ser solicitado por quem é MEI? Pode, por autor independente, MEI, CNPJ normal, não tem, a CBL não faz nenhuma exigência quanto a isso. Aqui, eu acho que o Ernesto, ele tinha feito uma pergunta e a gente talvez não tenha respondido como ele estava esperando a resposta. Ele fala assim, olha, eu quero fazer uma obra eletrônica, então ele vai fazer o livro na versão digital, em PDF de 45 volumes. Como eu pago o valor dos direitos autorais? Vai depender do registrado. Se esses 45 volumes estiverem dentro do mesmo arquivo em PDF, então ele vai pagar apenas um valor de R$ 69,90. Mas caso estejam em 45 arquivos em PDF, será cobrado por cada arquivo em PDF. No caso, R$ 69,90 por cada registro. E aí você vai ter um registro desses volumes como uma obra única, né? Ela vai considerar que a obra são esses 45 volumes, né? Não individualmente. Ana Carla, qual a diferença entre narrador e intérprete no registro autoral? Tem essa opção lá? Tem a opção de narrador e intérprete, mas vai mais da como a pessoa se vê ali no momento que ela está colocando aquelas opções. Narrador normalmente é quando tá história, intérprete normalmente é para obras musicais, né? Mas vai de como ela se identifica, é o autor, de fato, quem faz essa identificação. O Pedro Inácio pergunta, se a obra foi impressa pela autora, como se identifica na ficha catalográfica? Onde solicita a editora? Não entendi muito bem. Depois ele manda aqui de novo. Conteúdo do livro fica protegido com o registro feito na CBL ou somente o título? Então, é importante salientar que títulos e nomes isolados, eles não são objetos de proteção autoral, de acordo com a lei autoral no Brasil, tá? O que fica protegido é exatamente o conteúdo dessa obra que ele está registrando. E aí, sim, a gente, com o nosso registro, ele vai ter essa garantia que não vai ser mudado, que não vai ser alterado e que não vai ser visualizado por ninguém aqui. Bom, deixa eu voltar aqui que eu precisei responder um negócio aqui. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Do código de barras já respondemos. Luiz Carlos, como fica a questão do plágio se o conteúdo não é protegido pela CBL?
Posso responder, Samu, que você complementa? Fique à vontade, doutora. Então, o registro ele serve exatamente para isso. Você registrou a sua obra e você detecta que existe um plágio dessa obra, você pode usar esse registro, esse documento, demonstrando a sua anterioridade, né? Demonstrando que você já tinha aquela obra em sua essencialidade e que ela foi plagiada. O contrário, vamos para o contrário. Alguém registrou uma obra que foi plagiada. Esse registro, obviamente, se isso for para juízo, esse registro vai ser quebrado se quem plagiou, se for possível, o autor da obra provar que ele era o autor antes dessa obra ter sido registrada, tá? Isso mesmo, não Então, terá validade jurídica, né, doutora? Exatamente. E isso serve, inclusive, para os registros já existentes, para registro da Biblioteca Nacional. Se você mandar registrar uma obra que já foi editada, esse registro da Biblioteca Nacional ele pode ser quebrado também, assim como o nosso, né? Os registros, eles são garantias, eles são pressupostos de autoria, né? Até que se prove o contrário, é o titular do registro, é o titular, mas se por algum motivo alguém conseguir comprovar que tinha uma obra anterior, esse registro, obviamente, ele é invalidado, isso para tudo, para todos os tipos de registros existentes hoje. A Roseli Bila pergunta, costuma efetuar os registros na Biblioteca Nacional, eles não farão mais parte do registro autoral? Já faço ISBN com vocês. A biblioteca continua fazendo, tá? É outra forma de registro, eles usam outros procedimentos, mas eles continuam fazendo, e você pode fazer com a gente também. Posso alterar algum campo, tipo quantidade de páginas depois de registrado? Aqui, quantidade de páginas eu acho que é para ISBN, porque o registro de direito autoral não pede, né? Ela pode solicitar via e-mail e a gente manda as instruções. Posso anexar o código de ISBN e código de barras no meu livro digital? Ela pode. O código de barras não vai ser utilizado, mas ela pode sim deixar lá na contracapa do livro dela sem problema nenhum. Valdemir dos Santos pergunta, já fiz o ISBN na CBL, posso agora fazer o registro de direito autoral? É aquela coisa, né? Ele pode, não tem problema algum, mas se ele já publicou essa obra, teoricamente os direitos autorais já foi indicado para o autor, mas se ele quiser achar por bem, não tem problema algum. Como posso checar a situação de direitos autorais de uma obra antiga do século XIX, por exemplo? Mirna, isso é determinado pela vida do autor, né? A obra no Brasil ela entra em domínio público 70 anos após a morte do autor. Você precisa localizar quando é que o autor faleceu para verificar se a obra está em domínio público ou não. Tem um site que ela pode acessar, dominiopublico.gov.br. Ela consegue puxar se essas obras estão em domínio público e possivelmente entrar em contato com quem detém os direitos autorais ou, enfim, já deteve. Pessoal, preciso fazer o download do arquivo do livro na hora do registro de ISBN, mesmo que não tenha solicitado a ficha catalográfica com a CBL? Repete. É o upload. Na verdade, acho que ele está perguntando se precisa fazer upload das folhas do livro quando ele não vai fazer a ficha. Tá, ele não precisa, porém seria bom, porque tem casos de pessoas que fazem primeiro só a solicitação do ISBN e depois querem fazer a solicitação da ficha catalográfica também. Aí elas têm que anexar o arquivo de qualquer forma. Então sim, ela pode fazer das duas formas, a forma que ela preferir. José Aristides pergunta, para cada nova edição da obra é necessário um novo ISBN? Sim. Rafael, quando não é um livro digital, mas são atividades, precisa ter ISBN? A gente precisa avaliar o tipo de material. Como assim, atividades? Que tipo de atividade? Se ela for num formato de um livro, ela é uma publicação e aí ela precisa do ISBN e da ficha catalográfica. Vitor Hugo pergunta, ao ser registrado o ISBN e a ficha catalográfica pelo autor, pode ser fornecido para a editora ou será necessário outro ISBN ou outra ficha pela editora? Outro ISBN e outra ficha, porque o ISBN gerado para um autor, para uma pessoa física, não vai representar com prefixo editorial aquela editora, então ela tem que fazer nova solicitação. O prefixo editorial da editora vai ser diferente. Luciana Pisani,
Para aprovar a autoria de videoaulas e a proteção do direito autoral, a solicitação do registro autoral é a maneira mais indicada para isso? No caso do videoaulas, ela não vai conseguir registrar essa videoaula, mas ela pode registrar o roteiro, né? Tudo que ela vai ser divulgado naquela videoaula e atribuir os direitos autorais. O canal Grund pergunta, já publiquei alguns livros no Wattpad e tenho a animação no YouTube. Nesse caso, sendo o livro publicado a posteriori, a autoria do que já está publicado vale? Ou a data do livro e registro do avatar? Olha, se eu entendi, como ele já publicou esse livro, teoricamente ele já atribuiu a autoria, mas também volta aquela coisa, ele pode registrar novamente conosco, mas vai valer a partir da data do registro. Dolores Flor, como posso fazer o registro de um livro com diversas brincadeiras e lendas antigas de domínio público? No caso, ela pode registrar as adaptações, tá? No caso, que está em domínio público, ela não vai conseguir, porque já está em domínio público. Mas as adaptações, essas coisas, a parte dela, ela consegue registrar. O que parece aqui é que ela vai criar uma obra nova, né, usando as brincadeiras e lendas antigas em domínio público. Nesse caso, é uma criação sua, né? Você pode, obviamente, se basear em obras em domínio público, mas você tem que ter uma criação também, né? Não basta também juntar tudo num arquivo único e tentar registrar, e não vai ter validade, né? Se você produzir uma obra nova com esse conteúdo, né, você pode registrar. Ô, Fê, Oi, vai. Eu posso responder uma pergunta que está tendo uma discussãozinha aqui, uma dúvida que surgiu. A Tatá Batata e uma outra pessoa estão discutindo aqui que elas ouviram dizer que somente um bibliotecário pode solicitar a ficha catalográfica e o serviço de ISBN, e eu acho qualquer serviço. Não, qualquer pessoa pode solicitar ISBN e ficha catalográfica. Porém, somente um bibliotecário com CRB ativo é que pode catalogar uma ficha catalográfica, tá? Então, a equipe que trabalha catalogando nossas obras são bibliotecários, tá bom? Eu acho que eu respondi aí a pergunta do pessoal que está falando sobre ficha e... Boa! Tenha gerado a confusão na hora que a gente explicou isso, né? Eles estão discutindo isso aqui. A Mirna pergunta se é legal juridicamente adaptar obras em domínio público. É legal, a obra em domínio público, ela pode ser adaptada. Você não pode publicar a sua adaptação como a autoria do autor original. Você vai atribuir a autoria a quem fez a adaptação, né? A obra original, ela continua moralmente protegida, não pode ser alterada, a lei dispõe nesse sentido. A adaptação, ela é uma obra nova e tem que ser atribuída a autoria a quem fez a adaptação. Manuscritos editora. Minha pergunta foi pulada. Deixa eu ver. Como solicito certificado de direito autoral de cliente? Fico como titular do direito patrimonial? Gostaria que os direitos patrimoniais e morais ficassem com o autor. Os direitos ficam com o autor, os morais e os patrimoniais. Os direitos patrimoniais, eles só são passados adiante mediante contrato, ou de cessão, ou de edição, né? O responsável, ele é só responsável pelo registro, é isso, né, Samuca? É isso mesmo. Se eu entendi bem, a questão do certificado, ela pode baixar na própria plataforma e enviar para quem detém os direitos autorais, que ela inclui no campo participantes. O Fê? Oi. A Alice está dando um toque falando que está chegando a hora da gente finalizar a live. Ai, gente, desculpa. Não, mas olha, tem algumas perguntas aqui, eu acho que a gente... Vai essas últimas aí, o que a gente não responder, manda no nosso e-mail que a gente responde. Tá, então eu vou tentar aqui. Quero registrar... aqui essa pergunta é boa. No caso de um baralho com 40 cartas, eu tenho que registrar o baralho como um todo ou tenho que registrar cada carta separadamente? O baralho não é registrável, ele não é obra. Ele não é uma publicação. Ele não é obra. O que pode ser uma obra é a ilustração do baralho, tá? Então, se você for registrar as ilustrações como ilustrações, você vai ter uma proteção de que outras pessoas não possam usar essas ilustrações para qualquer finalidade. Mas o baralho em si, ele não é protegido pela lei do direito de autor, ele é um jogo. E os jogos não são protegidos pela lei de direitos autorais, tá? Bem pontuado, doutora Fernanda. Recebo bastante perguntas nesse sentido. A Mirna fala, elogio da Mirna, obrigada.
Parabéns à CBL pela maneira prática e fácil. No caso do PNLD 2022, o material do professor digital em MP3 ou MP4 precisa de SBN. O material do 2022, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas acho que ele é o próprio livro, né? Do 22. Então, nesse caso, ele é um livro, ele precisa de SBN. Isso. É isso, né, Ioiô? Isso. O Valdemir pergunta, já fiz o ISBN, posso agora fazer o registro de direito autoral? Acho que é isso. É isso mesmo. Se for um caso livre, ele pode fazer o registro normalmente. Olha, posso ter pulado algumas aqui na ânsia de que nós respondêssemos todas, mas quem tiver dúvida tem os contatos aí, pode mandar e-mail para a gente. Queria agradecer todo mundo que acompanhou. Vou passar a palavra para o Samuel para ele se despedir. Quero agradecer a oportunidade, foi muito bom, né? Poder falar sobre os direitos autorais, sobre registro de obras, procedimentos. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode enviar e-mail para mim que a gente responde lá sem nenhum problema. Muito obrigado. Mesma coisa, gente. Fiquei muito feliz com essa live. Gostei bastante de mostrar o passo a passo. Muita gente tem dúvida e eu acho que foi super importante. Eu vi que teve um pessoal que entrou aqui por último, ficou falando que chegou atrasado, mas essa live vai ficar salva, vai ficar gravada. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Muitas perguntas do pessoal aqui do finalzinho que entrou por último foram respondidas no início da live, então vale a pena vocês darem uma olhadinha. E o que não ficou respondido, a gente vai ter prazer em responder lá pelo nosso e-mail, tá bom? Ai, não aguento. Peraí que a gente tem que complementar uma pergunta aqui sobre o baralho ainda. Ela pergunta, tem que ter ISBN ficha? Não, o baralho não é uma publicação livre. Isso. Não leva ISBN nem ficha. Tá? Exatamente. Acho que é isso, gente. Queria agradecer também todo mundo. A gente vai procurar fazer mais encontros desses para tratar de outros assuntos. O próximo deve ser sobre ficha catalográfica. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Continue seguindo a gente nas redes sociais, né? A gente procura divulgar todo o nosso trabalho nas redes sociais e no site da CBL e também no site de serviços. Obrigada, Samuca. Obrigada, Yolanda, pelos esclarecimentos. Vocês são ótimos. Gente, só mais uma coisinha. O e-mail, o pessoal que está perguntando aí, cadê os e-mails? Está salvo nos comentários. A CBL colocou e a gente também fala no início do nosso vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.